A graça, a paz e o amor de Jesus sejam com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial. Hoje eu quero ministrar sobre intolerância. Mas vamos orar antes? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, Pai, e te agradeço por mais essa oportunidade de falar do teu amor. Venha falar conosco neste dia, Pai. Fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu vou ler inicialmente no livro de Mateus, no capítulo 24, vou ler só o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Esse versículo faz parte do sermão profético de Jesus, um pouco antes dele ser preso, um pouco antes dele participar da Páscoa, comer a Páscoa com seus discípulos e ser preso naquela noite. Então ele está falando acerca dos últimos dias. Os apóstolos perguntaram: Senhor, mas quando essas coisas irão acontecer? Saindo do templo, e os apóstolos mostraram para ele a beleza do templo e tal, e ele falou: mas vocês ainda não perceberam que não ficará pedra sobre pedra antes que eu venha? E então os apóstolos, estando em particular com ele, perguntaram: Senhor, quando que essas coisas irão acontecer? Aí ele começa a falar o sermão profético dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. E esse texto está dentro desse contexto. O sermão dos últimos dias. Quando irão acontecer todas as coisas, irão acabar. E ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Vamos entender primeiro, irmão, o que é iniquidade. Iniquidade são atos, vamos dizer assim, cruéis. A iniquidade é aquela prática do pecado, de crueldade, é o desprezo por aquilo que é divino. E reage com violência, com crueldade. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê em Deus, ele não crê, não é o ateu, é aquele que, além de não crer em Deus, nas coisas divinas, na religião, ele reage com rancor, com raiva, com ódio, contra todo ato religioso, não importa qual religião, ele reage contra. Não é a religião dele, então ele reage contra todo esse ato. Esse é o ímpio. Ele pratica a impiedade. E a prática da impiedade leva o esfriamento do amor. Mas a impiedade eu posso chamar de intolerância? Em certa parte, sim. Algumas práticas, aliás, as práticas da impiedade são intolerância, mas nem toda intolerância é impiedade. Existe aquela intolerância que é uma doença. Eu tenho alergia a determinadas coisas, você tem a intolerância àquele produto. Eu tenho intolerância à lactose, eu não posso comer lactose. Eu tenho intolerância ao determinado medicamento, então você, para tomar esse medicamento, vai ter que tomar um antialérgico. E essa intolerância é aceitável, é uma tolerância boa. Existe uma intolerância muito boa que nós deveríamos praticá-la, a intolerância ao pecado, a intolerância à corrupção, ao erro, a intolerância às coisas erradas.
Eu não tolero, não quero aceitar que isso seja normal, seja natural. Sim, mas será que nós praticamos essa intolerância? A intolerância ao erro? Quando eu erro, eu fico triste, eu fico envergonhado, fico acabrunhado? Será? Essa intolerância é boa, mas tem aquela intolerância maligna. Aquela intolerância que é por prática da iniquidade, que é a falta de amor, a intolerância por aquilo que eu não aceito, a intolerância por aquilo que é contra os meus pensamentos, a minha maneira de pensar, de viver, e então eu reajo com violência. Eu reajo com indignação, não importando se alguns irão morrer por causa da minha intolerância. Será que estamos vivendo esse tempo de intolerância? Parece que sim. Seja intolerância pela sociedade, seja intolerância pelos governantes, que agem de uma maneira violenta contra pensamentos contrários, contra argumentos contrários àquilo que eu quero, o que eu penso, ou o que eu desejo. É dessa intolerância que eu quero te falar. É dessa intolerância que eu quero que você entenda que qualquer intolerância violenta, por impiedade, é contra a palavra de Deus. É contra o agir de Deus. Ah, mas por causa de Deus não se fez tanta intolerância? Sim. Se formos olhar a história da humanidade, nós veremos que a desculpa, o pano de fundo para muita intolerância, para a maioria delas, foi em nome de Deus. Por nome de Deus se matou, por nome de Deus se queimou, por nome de Deus se prendeu, se surrou, se torturou, falando que era por Deus, mas ele não pediu nada disso. Ele não mandou. Se olharmos a palavra dele, em nenhum momento Jesus ensinou revidar com violência. Ao contrário, ele falou: se bater na tua face, vira o outro. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele te obrigar a ir uma milha, vá duas. Se ele exigir a tua camisa, dê para ele também a capa. Esse é o ensinamento de Jesus. Sem intolerância, sem violência, anulando a impiedade, vivendo o contrário, a piedade, vivendo piedosamente, amorosamente, tolerando todos como iguais, fazendo aos outros aquilo que queremos que façam conosco. Esse é o ensinamento de Jesus, não a intolerância. Se alguém está praticando a intolerância com a desculpa de que é por Jesus, que é por Deus, não se engane, ele está mentindo, ele está tentando te enganar. Nesse texto aqui que nós lemos, no capítulo 24 de Mateus, se começar lá do 1, Jesus está falando sobre isso. Em meu nome virão muita gente, mas não se engane, eles estão mentindo. Sim, ultimamente muitos estão falando no nome de Jesus, mas a prática não condiz com o que falam. Jesus ensinou que a árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz frutos maus. E pelos frutos conhecereis as árvores. Nós seremos conhecidos, irmão, pelo que nós fazemos, não pelo que nós falamos. Se eu estou fazendo bem, estou amando o meu próximo, estou ajudando no momento de dificuldade, eu o ajudo, no momento de crise eu divido o que eu tenho, no momento em que ele chora, eu choro com ele, e no momento de festa, é claro, eu vou festejar com ele. Sim, esse é o ensinamento de Jesus. Então, a intolerância não faz parte do discurso de Jesus. É anticristão esse discurso de intolerância, de que eu vou quebrar tudo em nome do que eu defendo, que eu vou agredir, que eu vou prender, que eu vou matar.
Não, não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que ele nos mandou agir. Pelo contrário, ele nos mandou dividir, amar, compartilhar. Amém? Você se lembra que até contra a lei ele deu um parecer, não anulando a lei, mas esclarecendo? Quando aquela mulher foi surpreendida no adultério e trouxeram para ele para confrontá-lo, e disseram de cara o que a lei dizia. A lei de Moisés diz que ela deve se apedrejar. Mas e tu, que dizes? Então desafiaram Jesus. O senhor, o que o senhor fala? O senhor é contra a lei? E Jesus, então, agachando, começa a escrever no chão. E eles vão perguntando, e na terceira vez, então, Jesus se levanta e diz: o que a lei diz? Que ela deve ser apedrejada? Tudo bem. Então aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E desde o mais velho até o mais novo, todo mundo foi embora. Largou a sua pedra, jogou fora a pedra e foi embora. Esse é o discurso de Jesus. Você não tem culpa nenhuma? Então você pode atirar a pedra. Mas se você tem alguma culpa diante dos homens ou diante de Deus, e olha, irmãos, todos nós temos culpa, de maior ou menor grau, de maior gravidade ou de menos gravidade, mas temos culpa, de alguma maneira, seja no falar, no trato com as pessoas, na falta de paciência, no trânsito. Então, misericórdia. O sujeito virou na tua frente, você quer ir lá pegar ele pelo pescoço. O trânsito, irmão, é um bom avaliador de tolerância. Sim, é muito bom. E então, irmãos, vamos jogar fora a nossa pedra. Vamos desprezá-la. Não vamos atirar. Somos culpados de alguma maneira, em maior ou menor grau, mas temos culpa. Precisamos reconhecer isso para nos arrependermos e chegarmos diante de Deus em tempo de sermos perdoados. E em momentos de crise precisamos entender que eu também faço parte da mesma crise e eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar atrás, avaliar os meus atos, reavaliar minhas atitudes e, acima de tudo, parar de achar que só os outros são culpados. Ah, mas ele falou assim comigo. É? E como você falou com ele? Ele é intolerante? E você tolera tudo? Irmãos, há coisas que precisamos tolerar. As coisas boas. Tolerar a bondade do meu irmão. Ah, esse sujeito é bom demais. Tudo que eu quero fazer, ele fala que não pode. Porque ia falar grosso com fulano e ele diz, não, deixa para lá. Pois é, irmãos, há coisas que temos que tolerar. Temos que ter paciência. Paciência é uma ótima tolerância, não é? Eu tenho paciência com o meu irmão, que é mais fraco na fé, e às vezes me apurrinha, me apoquenta, e eu tolero ele. Por quê? Porque é meu irmão. Então, irmãos, nós precisamos, nesses dias de discursos inflamados, aprender a ser tolerantes. Exercitar a tolerância. A tolerância é um exercício, irmão, que nós temos que aprender a cada dia. A cada dia aquilo que me indigna. Eu tenho que me perguntar por que me indigna. Será que é porque eu tenho que ir a ensinar alguém a fazer diferente? Ou é porque é contrário ao que eu penso? E eu não abro mão dos meus pensamentos, do meu ponto de vista e acho que tudo está certo. Não, irmãos. A impiedade chega em toda situação e eu que tenho que resisti-la. É eu que tenho que dominar o pecado e me submeter a Deus para que ele fuja de mim. Todo pecado vem do diabo, irmãos. Não tente se enganar. O diabo é o grande enganador que tenta fazer as coisas ruins parecer boas, que tenta colocar diante de nós situações para validar a minha intolerância. Não, irmãos. Nada valida a intolerância de ninguém. Toda intolerância é inaceitável quando ela é
contra a palavra de Deus. Como eu disse, há tolerâncias boas, fantásticas. Quando eu não tolero o pecado, quando eu não tolero a roubalheira, quando eu não tolero a corrupção, aí sim, essa tolerância é aceitável. Ela precisa ser praticada. Fora isso, não, de maneira alguma. Então, irmãos, eu quero que você pare, a partir de hoje, pare para pensar sobre aquilo que você tem tolerado e o que você tem praticado a intolerância. Aquilo que você tem aceito e aquilo que você parte para a agressão. Argumentos é uma coisa, irmão. Eu defender meus argumentos com bons argumentos, com exposição, com demonstração científica, filosófica é uma coisa. Partir para a violência para defender meu ponto de vista é intolerância. Amém? Para seguir adiante, eu quero ler ainda 2 versículos lá em Tito. No livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo 11 e 12, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Rejeitando a impiedade, irmão, rejeitando a violência, a ira, o ódio. Isso tudo é impiedade. Viver uma vida piedosa. É o conselho do apóstolo Paulo ensinando a Tito para que ele ensinasse a igreja, para que ele nos ensinasse. Então nós precisamos, meu irmão, aprender que existem momentos que você tem que dar um passo atrás para que a impiedade fuja de você, para que você a resista, para que piedosamente você consiga raciocinar friamente, pôr as suas emoções sob controle, para que você viva mais um dia piedosamente, segundo a palavra de Deus, que essa é a vontade de Deus. Mas existe vezes, irmão, que nós não queremos abrir mão dos nossos pontos de vista. E então, existe momentos que nós temos que parar. Por que isso chega a nós? Falta algo. E o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Entendermos? Às vezes não queremos fazer isso. O apóstolo Paulo está dando um conselho, uma orientação ao pastor Timóteo. Olha, antes de qualquer coisa, faça orações, deprecações, intercessões e ação de graça a todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, por todas as autoridades, ele está dizendo aqui, por todos aqueles que lideram, pelos governantes, sim, até aquele que você não gosta, até aquele que você acha que não devia estar lá. A palavra de Deus não diz que nós temos que orar só quando eu concordo, não que eu tenho que orar só quando ele faz o meu jeitão, não. Ele diz que nós devemos fazer isso para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por que você acha que a nossa vida está atribulada, cheia de altos e baixos? A piedade passa ao largo e às vezes até vivemos irritados por falta de orarmos por nós mesmos, pelas nossas lideranças e pelas autoridades. Sim, até aquela que você não gosta, até aquela que você não votou nela. Sim, precisamos orar. Somos servos do Deus Altíssimo e fomos chamados para andar segundo a sua palavra, não segundo a nossa vontade.
Não é pelo nosso jeito, não é pelo que eu gosto, não é pelo que eu penso, não é pelo que eu sinto, mas pelo eu creio. E eu creio na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que nós devemos viver. O justo foi chamado a viver pela fé, não pelo que ele sente, não pelo que ele pensa, não por se está bom ou está ruim. Ele tem que viver pela fé. E a fé na palavra de Deus, o Senhor, nosso Salvador. Amém, irmãos? Aí as coisas mudarão. Enquanto eu estiver vivendo do meu jeitão, mesmo me dizendo crente, me dizendo servo de Deus, não vai funcionar. A palavra de Deus não funciona pelo que você fala. A fé vem pelo ouvir, mas a palavra de Deus vem pelo viver. Você tem que vivê-la, tem que falar e agir à altura dela, ser praticante, como o Tiago ensina, ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. A hora que a fé chega até nós, porque ouvimos a palavra, chegou o momento então de praticá-la. E partirmos então dessa maneira, agirmos à altura da palavra de Deus. Amém? É isso que o Senhor espera de cada um de nós, para que possamos seguir adiante, viver à altura da palavra de Deus. Para encerrar, eu quero ainda ler no 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, o versículo 14 e 15. Até o 16, ele diz assim: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem, são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Lembra que eu disse da impiedade? Que é a intolerância? Toda impiedade é intolerância. Nem toda tolerância é impiedade. Mas toda impiedade é intolerância, é crueldade, é agir com violência contra aqueles que pensam diferente de mim, é agredir, é partir para tirar a limpo, vamos dizer assim. Eu vou tirar a limpo porque ele falou isso e falou aquilo. Mas tirar a limpo com violência, com ódio, com rancor. Isso é impiedade e isso é intolerância. E o apóstolo Paulo está falando, então, você não pode agir assim. Nós não podemos. Nós que somos servos de Deus temos que agir com tolerância, com piedade, com amor, com respeito, para que a palavra de Deus seja manifesta através de nós. Porque senão, como? Como vamos chegar ao final dos nossos dias? Provando que somos servos de Deus? Você se lembra do discurso do Martin Luther King? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, ele dizia, de que um dia meus filhos não serão reconhecidos ou diferenciados pela cor da sua pele, pelo lugar que nasceram, ou por aquilo que creem. Sim, irmãos, é um discurso fantástico, que até hoje é ensinado, é repetido, é até cantado. E o Martin Luther King morreu para defender os seus pensamentos. Irmão, a intolerância chega a tal ponto de, às vezes, matar. Na maioria das vezes, mata. Em nome daquilo que se crê, de que se acredita. Mas nós, servos de Deus, não fomos chamados para isso. Fomos chamados para andar por fé, pelo amor do Senhor Jesus, pregando a paz, o amor, compartilhando o amor do Senhor com cada um que chega até nós, ajudando, multiplicando a palavra de Deus através das nossas atitudes. Amém? É isso que eu quero que você pare para pensar. A partir de hoje, pare para pensar em atos de intolerância que talvez nós ainda alimentamos dentro de nós. Ficamos revoltados quando alguém fala mal de nós, quando alguém tem ponto de vista contrário ou defende algo que eu não defendo. Não, irmãos. Isso é intolerância. Vamos chamar por diálogo, para paciência, para
compartilhar. Talvez um churrasquinho compartilhado resolve muitas situações contrárias. Vamos aprender a conviver com o nosso semelhante, com nossos irmãos, lembrando-nos, vamos nos lembrar que somos de uma mesma raça, a raça humana, e que o nosso endereço é planeta Terra. Eu gosto de pensar assim, eu tenho um endereço. O planeta Terra é um endereço temporário, aqui não é a minha casa. Eu sou da raça humana, moro no planeta Terra, mas estou aqui de passagem. Estou indo para a casa do Pai, o céu. Lá sim é nossa casa. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. E abra mão da intolerância. Passa a ser longânimo, paciencioso, amoroso. E você juntará muito mais amigos. Até os seus inimigos se tornarão seus amigos. Se nós aprendermos assim, será assim. Até os nossos inimigos se tornarão nossos amigos. E poderemos então caminhar junto para a casa do Pai. Que um dia Ele vem nos buscar e está muito próximo, está bem aí, os sinais estão mostrando, o Senhor está voltando. Ele vem buscar a sua igreja, nós que fazemos parte dela. Eu e você, sim. Está às portas, o Senhor Jesus está voltando. Ele vem nos buscar e nos levar para casa. Creia, irmãos. Confie, viva como você está vivendo, como se hoje fosse o último dia. Que você está a um passo de ir para casa, de ser arrebatado. E então você terá motivo para ser tolerante, ser paciencioso, para amar o seu próximo como ele nos amou. E ele deixou uma ordem: ame o teu irmão como ama a ti mesmo. Nós precisamos, irmão, praticar isso. É o que eu desejo, é o que eu espero e é o que eu oro. Para mim e para você, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse dia. Venha, fale conosco, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender a prática da tolerância, para tolerarmos uns aos outros e suportando-nos uns aos outros, porque o Senhor está bem aí. Está bem próximo, Senhor, da trombeta tocar e o Senhor nos chamar, anunciar o nosso nome e nós partirmos dessa terra. Fale ao coração de cada um de nós, o quão grande é o teu amor por nós, e que o Senhor nos ama apesar de todas as nossas diferenças, das nossas dificuldades, das nossas limitações, e que da mesma maneira precisamos amarmos uns aos outros, para que o Senhor se manifeste através de nós aos mundos, e eles saibam que o Senhor está voltando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te cubra de amor, de bênção, de paciência, de tolerância, e se mova, sim, poderosamente em sua vida, para que você seja um praticante da tolerância e agregue as pessoas, independente do que pensam, para que sejamos um só em amor. Em nome de Jesus. Amém.